Olá, seres humanos que respiram oxigênio e buscadores da santidade, como vão vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um santo da Igreja Católica que é muito conhecido e algumas pessoas dizem que ele é um santo casamenteiro. E se você sair desse vídeo falando isso, eu vou aí te dar uns tapas. O santo de hoje é Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa, como vocês preferirem. Santo Antônio, nascido Fernando de Bulhões, nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Nascido em família nobre e rica, sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Ele gostava de estudar e ficava mais recolhido. Sim, ele era mais na dele, vamos dizer assim. Seu pai Martim e sua mãe Teresa Faveira pertenciam à família real, tão logo o batizaram. Ele cresceu sendo muito bem educado e sua bondade e inteligência maravilhavam todos. Após seu batismo, sua mãe apresentou-se para consagrá-lo a Nossa Senhora. Ele não demorou a entender algo, que precisaria firmar votos de pureza para que o esforço da mãe não fosse em vão. Aos 12 anos, era o melhor aluno de toda a catedral. Seus professores foram os padres agostinianos, da Ordem de Santo Agostinho. Pequeno spoiler, nós teremos um vídeo sobre São Agostinho em breve. Ele mantinha seu foco na religião desde muito jovem, o que o levou à sua primeira comunhão com alegria. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos, com uma grande biblioteca em mãos, e foi transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudo de Portugal. E ficou lá por 10 anos, onde se ordenou sacerdote e se viu nele o dom da pregação e da palavra. Foi lá também que ele conheceu os franciscanos e logo depois tomou a decisão de se tornar um franciscano. Aqui morre Fernando de Bulhões e nasce o Frei Antônio. Santo Antônio pede para ir até Marrocos pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. Porém, no meio do caminho, Frei Antônio ficou muito doente e precisou voltar. O que acontece é que o navio dele acabou se perdendo, saindo da rota e acabou parando na Sicília, onde havia um encontro de mais de 5.000 frades, chamado de Capítulo das Esteiras, porque não tinha lugar o bastante para acolher os frades e eles acabaram tendo que dormir em esteiras. O barco então foi parar nesse lugar onde estava acontecendo esse encontro. E quem Santo Antônio acabou conhecendo nesse encontro? Ninguém mais, ninguém menos do que o fundador da ordem, São Francisco de Assis. São Francisco reconhece o dom que Deus deu a Antônio, o chamando de meu bispo e encarregando Antônio da formação teológica do mosteiro. No capítulo geral da ordem, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos com o Papa, que fica impressionado com sua inteligência e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras. São Francisco o nomeou como primeiro leitor de teologia da ordem e mandou estudar teologia para ensinar aos outros. Juntavam-se 30.000 pessoas sempre que ele ia pregar. Quando São Francisco morreu, ele foi quem levou
até Roma a regra da ordem para ser apresentada ao Papa. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio exclama: Ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas, estou vendo meu Senhor. Em seguida faleceu. Mas não importa como Antônio se foi, e sim a maneira como viveu. Ele serviu ao próximo e renunciou à glória para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado. Santo Antônio recebeu das mãos de Nossa Senhora o menino Jesus, a palavra que se fez carne. Ele recebeu o dom da palavra por meio da própria palavra. Santo Antônio acabou realizando muitos milagres, é óbvio. Quando a gente fala milagre, foi o santo que intercedeu para que ele acontecesse, mas foi pelas mãos de Deus, por meio do santo, que o milagre aconteceu. Mas um dos milagres que Santo Antônio realizou foi o seguinte: ele estava pregando e as pessoas que estavam escutando eram muito incrédulas. Então, ele foi com esses incrédulos até a beira do mar e falou: Vinde vós, ó peixes, escutai-me em lugar deles. Um grande cardume de peixes, então, simplesmente subiu até a superfície. Esse é um dos milagres, mas existem muitos outros, como por exemplo, a história de um homem que acabou dando um chute na sua mãe em um momento de descontrole. Ele era muito colérico, era uma pessoa que agia por impulso e acabou que nessa situação ele acabou dando um chute na própria mãe. Esse homem, ele acabou ficando com muito remorso pelo que tinha feito. E aí o que ele fez? Ele pegou e cortou o próprio pé, amputou o próprio pé. Anos depois, ele se encontra com Santo Antônio, que vê o arrependimento do homem. E assim, Antônio lhe encontrou e restaurou o seu pé, mostrando que aquilo que perdemos por agirmos sem pensar, o amor de Deus, a honra aos pais e o agir de um servo fiel pode ser restituído, para que assim possamos voltar a caminhar. Existe outro milagre que foi o seguinte: um homem era muito incrédulo e então ele propôs um desafio para Santo Antônio. Ele então iria deixar a mula dele sem comer por 3 dias. Então, propunha-se que eles fizessem o seguinte: Santo Antônio então ia com o ostensório e com o Santíssimo Sacramento na frente da mula, e do outro lado estaria o dono dela oferecendo água e comida. Se a mula recusasse a comida e a água, o homem então acreditaria na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. E assim foi feito. E o que aconteceu? Quando Santo Antônio apareceu com a hóstia consagrada no ostensório, na frente da mula, ela recusou a comida e prostrou-se diante do Santíssimo Sacramento. Outro caso foi o seguinte: Santo Antônio então estava pregando num velório de um homem que era conhecido por ser muito avarento. Mas isso Santo Antônio e as outras pessoas que sabiam. Por quê? Porque os parentes dele não viam ele como uma pessoa avarenta. Santo Antônio começou a pregar falando sobre como Jesus no Evangelho nos diz para que a gente não tenha o coração todo no dinheiro e que a gente não pode só focar no dinheiro e que a gente não pode servir dois senhores, ou a gente serve a Deus ou ao dinheiro. E usou muito
aquele homem que tinha falecido como exemplo. E aí é que os parentes se doeram e quiseram que Santo Antônio então provasse que esse homem agia de tal modo, que ele era avarento mesmo em vida. E aí o que Santo Antônio fez? Mandou, inspirado pelo Espírito Santo, mandou que se abrisse o baú onde o homem guardava as riquezas. E o que aconteceu? Foi que, aberto esse baú, encontraram no meio daquelas riquezas, daquele luxo todo, daquele dinheiro todo, encontraram o coração do homem. Em outra ocasião, Antônio se deparou com um homem o qual levava uma criança no colo, uma criança de 4 anos, e essa criança não conseguia de jeito nenhum andar. Antônio então se compadeceu e fez o sinal da cruz sobre o menino. O que aconteceu? Essa criança não demorou a passar de não conseguir andar para muletas, e de muletas ele finalmente conseguiu andar. Mas agora, por que a fama de casamenteiro? Acontece que teve uma mulher que ela acabou, por causa de Santo Antônio, conseguindo realizar o seu casamento. Ela precisava de dinheiro para fazer esse casamento. E ela então recebeu um bilhete de Santo Antônio que deveria ser dado a um certo comerciante. Nesse bilhete dizia que o comerciante teria que dar para essa mulher o tanto em prata quanto aquele pedaço de papel pesasse. Só que o comerciante foi pesar o papel pensando, bom, vai pesar pouco, né? Papel. Ele colocou o bilhete na balança e precisou-se de 400 escudos de prata para que a balança, o papel e a prata conseguissem ficar equilibrados na balança. Então, essa mulher recebeu essa quantia em prata e conseguiu realizar o seu casamento. E existem muitos outros milagres que foram feitos por meio de Santo Antônio e que aconteceram por meio de Santo Antônio. E também depois da morte dele, muitos milagres aconteceram pela intercessão de Santo Antônio. Tanto é que 11 meses depois iniciou-se o processo de canonização e ele logo de cara já se tornou beato. Quando o corpo de Santo Antônio foi exumado, a língua dele estava intacta. São Boaventura estava presente nesse momento e ele disse que isso comprovava que a pregação de Antônio era inspirada por Deus. A língua dele está até hoje exposta na Basílica de Santo Antônio, em Pádua. A sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232. Em 24 de maio, ele foi declarado como padroeiro de Portugal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de conhecer mais esse santo da Igreja Católica, que vocês tenham gostado da história do Santo Antônio e que vocês peçam a intercessão dele. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, encaminha para outras pessoas para que elas possam conhecer esse santo e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!